Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande. Trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós temos mais um curso de computador. É soldagem da placa-mãe. Pessoal, todo esse avalanche de curso é para trazer para vocês conhecimento, tá? Começar lá de baixo para ir lá de cima, tá? E vou apresentar para vocês um dos cursos do professor Hayden que é excepcional, tá? Senta no sofá, faz aquela pipoca e assiste o vídeo. Soldagem da placa-mãe. Nós vamos aprender agora como é que se faz uma excelente soldadura. Ou seja, nós vamos aprender a tirar componentes com ferro de solda e com a estação de ar quente. Observe como é que se faz. Vamos analisar aí. O primeiro item a ser verificado é trilha rompida. Essa trilha ela foi rompida propositalmente, mas você pode se deparar com Curso várias situações com uma trilha muito rompida. bom, pessoal. Curso O primeiro muito bom. passo é raspar a área com o estilete até aparecer o cobre da placa-mãe. Porque essa tem um verniz isolante que impede de fazer a soldadura. Depois que é raspado, nós vamos estanhar com solda e o ferro de solda. Sempre limpar o ferro de solda na esponja úmida. Estudando aí. Se é uma solda comum, ele vai colocar a solda na ponta para estanhar também a ponta, para aderir a solda na ponta. Sempre limpando a ponta na esponja úmida. Colocar a solda na placa e puxar para estanhar na área aberta. Tendo maior cuidado para não tocar nos componentes ao lado. O restante da solda sempre ela gruda na ponta. Muito bom, pessoal, esse curso, muito bom. Pegar um fio de cabo flat. Desse fio tem vários fios dentro. Nós vamos pegar apenas um. Trilha rompida. É um dos primeiros cursos, é Que muito fica no difícil. tamanho exato de uma trilha. Feito isso, nós vamos raspar para tirar a parte isolante dele, porque se não raspar a solda não adere no fio. Muito bom, pessoal. Raspa todos os lados. Com estilete. Foi virado o cabo agora. Que a placa foi estanhada. Agora o cabo vai ser estanhado. Porque na hora que for colocar o cabo,
a ponta do fio, só encostar o ferro de solda ele vai soldar, sem nenhum esforço. Então tem que ser feito esse trabalho antes. Isso vale para todos os fios. Sempre raspar. Tá feito agora, sendo feito agora estanhamento, estanhando. Também estou acompanhando o vídeo aqui, pessoal. Estou assistindo, né? Ok. Para fazer a soldagem, nós vamos colocar a ponta do fio numa das extremidades da trilha rompida. Isso aí. Só encostar o ferro de solda ele vai soldar, sem nenhum esforço. Muito bom, pessoal. Muito Somente bom. colocar em cima e encostar o ferro de solda. Observe agora. Aí tem duas trilhas rompidas. Encostou. Como tem solda embaixo, solda em cima, encostou, ele vai fazer a soldagem. Ó, soldou. Foi tirado novamente para mostrar. Olha lá, pessoal. Ok. Observa. Soldou. Agora ele Observe vai esse direcionando estudo. para outra extremidade e fazer a soldagem. Foi soldado um ponto, passou pela parte rompida e soldou a outra extremidade. Isso aí. Agora nós vamos cortar a trilha. Feita a soldagem, é muito comum encontrar uma placa mãe com a trilha rompida. Na hora da montagem, a chave de fenda escapole e afeta a placa mãe. Também observa também na parte do cooler. O engate do cooler, quando ele vai encaixar, às vezes passa e chega a rasgar as trilhas. O mesmo processo, esse processo é padrão para todas as trilhas da placa mãe. Ele está fazendo agora a segunda parte, a segunda trilha. Soldou um lado, soldou o outro. Agora ele vai fazer o corte. Após a soldagem da trilha, é necessário fazer a medição se uma trilha não tem curto, porque pode acontecer sim, uma trilha fica em curto com a outra. A olho nu não dá para ver, mas com o multímetro é possível ver o curto. Eu só tô aqui analisando esse vídeo, pessoal. Agora nós vamos trabalhar com ferro de solda. Nós vamos retirar e colocar capacitores e resistores em SMD para simular um conserto. Nós vamos tirar da própria placa e colocar na própria placa. Observe aí, pessoal. Mas isso equivale a tirar de uma placa sucata e colocar na placa a ser recuperada. Primeira coisa, colocar solda nas duas pontas do componente, segurar com a pinça e com o lado da ponta do ferro de solda colocar nas duas extremidades até amolecer a solda, ou a solda ficar líquida, onde faz a retirada do componente. Ok, foi tirado o componente. Colocar em cima da BGA para vocês verem. Às vezes gruda na ponta. Componente chato, pessoal. Realmente uma terceira ferramenta para retirar o componente da ponta. é um componente chato. Sempre colocar pasta de soldagem. Facilita muito a pasta de soldagem. Verdade. Verdade. Sempre trabalhar com a pasta de soldagem. Porque ela repele a solda.
Feito isso, é feito uma limpeza para ser colocado o componente para o conserto. Passa-se o ferro de solda para que as soldas de ambos lados fiquem homogêneas em altura e extremidade. Solda-se uma ponta, segura com... Agora solda a outra ponta. Feita a soldagem, esse processo nós tiramos capacitores que dá muito problema. Geralmente nós tiramos com o sugador, mas como a placa-mãe ela minimizou muito as extremidades, aonde é feita a soldagem convencional é muito pequena, então você puxa no sugador e a solda não vem, ela não abre o buraco. Então esse é o macete que eu vou passar para vocês para tirar. Coloca a solda nas duas pontas, o ferro de solda inclinado, vira-se a placa e com a mão E é bom você saber. puxa um componente. Eu realmente não uso dessa forma, mas é bem mais Ela prático. vem muito simples. A placa ainda quente, nós vamos abrir agora com o sugador. Observando que essa área verde clara é o terra da placa-mãe. Certo. Se não conseguir tirar com o ferro de solda, é necessário passar o ar quente em cima para que toda a extremidade fique quente para a solda amolecer com facilidade, porque ele funciona como dissipador. Retirando o outro. Esse método é o mais fácil, o mais simples que se tem. Retirado agora, feito a limpeza Realmente, tirar um dos capacitor buracos, é muito dos fácil. furos metalizados. Não é difícil, pessoal. Não é difícil. Encosta-se a ponta do ferro e quando a solda vira líquida, você faz a sucção com o sugador e a solda ela entra no sugador. Uma coisa importante, se trabalhar com placa-mãe, tem Lembrando que que usar... Nós estamos tirando o componente e colocando na minha placa, mas nós estamos simulando o conserto. É isso na bancada que nós fazemos. Depois é feita a limpeza dos terminais, sempre observando a polaridade. Caso Perfeito. você esqueça, Perfeito. observe os capacitores do lado, porque muitas Perfeito, vezes pessoal. vem Muito bom vídeo. invertida a serigrafia, aonde indica negativo pode ser o positivo, sempre observando os componentes já soldados ao lado. Toma cuidado com essas cores aí, pessoal. Porque não é nem toda cor que é branca que é positiva, não, viu? E a cor Colocou os preta dois que é... componentes, às vira-se vezes, a placa segurando, a cor ela com a altera. solda, Toma muito cuidado. Um erro aí de um capacitor solda-se desse uma das daí, pontas. fatal. Simplesmente fatal, pessoal. Agora solda o outro lado. Observe que ele está segurando o capacitor por baixo para poder fazer a solda do Ok. capacitor. Soldagem perfeita. Muito fácil. Aí é brilhante. Uma solda essa daí é prático. Ó a placa, pessoal. É bom você pegar uma placa velha mesmo para poder Após fazer a soldagem, estudo, né? sempre fazer a limpeza com álcool isopropílico.
O álcool isopropílico é álcool que não contém água. Secagem rápida. Sim. Mas eu vou dar um alerta para Uma vocês. limpeza Não coloquem acesso ao álcool isopropílico na 100%. placa, porque ela pode também parar de funcionar. A finalidade é deixar a placa Eu recomendo você colocar um o pinguinho máximo só perto do original para possível. limpar aí, ó. Claro que uma vez que é tocado com ferro de solda, jamais ela fica original, mas com essas técnicas ela fica bem próxima. Agora nós vamos usar a estação de ar quente com vento regulado e temperatura regulável. Sempre ter cuidado para o vento não amolecer os componentes e soprar para fora. É uma parte E difícil, viu, não perder pessoal? os componentes. Tem que treinar, mano. Tem que Treine treinar. bastante em casa Tem que antes treinar, mano. de fazer qualquer conserto no real. Pegue Pega. uma placa sucata e treine É bastante. isso que eu ia falar. Essa técnica é dada durante o curso ao vivo e todos os alunos, sem exceção, conseguiram fazer uma excelente soldadura. Essa técnica foi desenvolvida por mim e facilita muito a vida do técnico. Mas sempre usar a Isso mesmo. pasta de soldagem. Por que ela é boa? Porque ela é meio oleosa e quando você coloca o componente em cima, ela chega a grudar na placa, facilitando muito a soldagem. Olha aí, o vento forte empurra o componente para longe. Isso acontece Vamos muitas baixar agora. vezes. Muitas vezes. A intensidade do vento. E sem tocar nos componentes, você consegue fazer o retrabalho com o ferro de solda, só com o vento quente, estação de ar quente. Pronto, foi retirado os componentes e colocar novamente. Agora nós vamos trabalhar nos transistores. O vento está aproximadamente 400 graus. Sempre acompanhando, puxando levemente o componente para fazer a retirada dele. Demora um pouco, pessoal. Para não passar muito Mas sai. do ponto. Ó, sem nenhum esforço foi retirado o componente. E eu Se recomendava você puxa o bico mais maior, né? e ele tá preso, não force. Puxe levemente. Exatamente. Senão pode quebrar Ó, a parte de ele vem baixo. levemente. Pode arrancar a própria trilha da solda do transistor. E isso também já acontece muitas algumas vezes. placas, a área de terra é muito grande e exige um pouco mais de tempo para fazer a retirada, e outras placas não, é rápido. Pronto, simulamos agora a retirada do componente e agora vamos colocar novamente. Esquenta-se primeiro o terra lá embaixo do componente e coloca o componente em cima. Nessa hora aí, a solda está toda líquida. Isso aí. Tá perfeito, pessoal. Esse vídeo tá muito bom. Conserto de placa-mãe, soldagem da placa-mãe. Observe aí, pessoal. Como que se tira um transistor Sempre tendo cuidado para não se queimar. e coloca o transistor na placa. Agora nós vamos conferir Aí, ó. Pega um pouquinho terminal por terminal se
foi feita a soldagem. Caso um desses não tenha feito a soldagem, nós utilizaremos o ferro de solda. Soldagem perfeita. Nós vamos retirar agora o gerador de tensão, sempre usando a pasta. Nós podemos usar duas ferramentas para retirar. Uma é a pinça e a outra é a pinça com sugador, que já já demonstraremos. Passa-se a ponta da estação nas extremidades da solda, e ele vem sem nenhum esforço, ele vem naturalmente. Após isso, passa-se a pasta novamente e vamos fazer a ressoldagem com o ferro de solda. Essa parte é muito importante porque nessa hora que foi feita a retirada, algumas trilhas ficaram maiores que a outras. E a finalidade da pasta e fazer a ressoldagem é para que todas as soldas, todas as pontas fiquem homogêneas, para quando colocarmos o componente em cima novamente, não fique um lado maior do que o outro, impedindo a soldagem. Sempre observando a pinagem, para não colocar o componente invertido. Essa técnica aí, ele colocou não precisamente em cima, terminal com terminal, mas se colocar é excelente. Agora ele está sendo feito o alinhamento. Durante a soldagem é possível ajustar o componente, fazer o ajuste final. Depois que é aquecido o componente ele vai descer um pouco mais, porque a solda vai virar líquida e o componente vai sentar. Nessa hora você vai poder ajustar o componente. Se o componente ficar totalmente alinhado, não é preciso fazer o ajuste. Nós estamos ajustando porque é provável que o vento empurre o componente e você faça o reajuste na hora da soldagem. Tá aí, o componente sentou e com a ponta da pinça ele friccionou para baixo levemente. A soldagem foi perfeita. Observe. Foi mesmo, hein? Muito bom a soldagem. Muito Depois bom. de feita a limpeza, é difícil observar se foi retrabalhado o componente. Agora, com a ponta de uma agulha, de uma seringa, nós passamos levemente para ter certeza que foi feita a soldagem. Caso uma das pernas dos terminais não tenha sido soldada, a perna vai se afastar, e com a própria agulha você afasta e faz a soldagem com o ferro de solda. Nós vamos retirar um componente com a pinça. Muito rápido, muito simples e muito fácil. Ok? Soldagem da placa-mãe. Pelo amor de Deus, pessoal, não vai pegar uma placa de um cliente para fazer isso daí não. Pelo amor de Deus.
É uma placa-mãe sucata. Tem doido pra tudo, né? Passa em todos os terminais com a ponta do ferro de solda, sempre limpando a ponta. Quando você faz isso, o excesso de solda ela passa para a ponta. Quando passa para a ponta, nós limpamos lá na esponja, levemente úmida. Olha lá, observa agora. Coloca-se o componente, sempre observando a pinagem. Se estiver invertido, vira. É um dos pontos. O lado, na serigrafia da placa-mãe vem um lado marcado. E no componente também vem um lado marcado, um lado diferente. Ou uma marca, um furo, indicando o pino 1. Tem que tomar muito cuidado, né? Para não colocar o circuito errado. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu recomendo que vocês tirem uma foto. Nesse processo, ou você solda com o ferro de solda, ou com a extensão de ar quente. Pior que naquele tempo celular era poucos, né? Lembrando que com a estação de ar quente é muito mais fácil. Observe aí, pessoal. Vai observando. Porque o próprio peso do componente senta e une o terminal com a placa. Confere se os terminais estão soldados. Se não tiver soldado, com a própria agulha, volta o terminal e solda com o ferro de solda. Nós vamos retirar agora o chip de áudio. Isso aí. Eu mesmo já Sempre coloquei, pessoal. puxando ele levemente. Se ele não vier, não force. Ele vem naturalmente. Eu Se sempre você puxar retirei. com força, você vai arrancar a trilha da placa-mãe. Sempre retirei um chip de áudio e coloquei, Bem pessoal. leve. Ele vem naturalmente. Nada de solda para você puxar com tudo. Não façam isso. Espere ele levemente ser retirado. Aumentou mais um pouco a intensidade E o 450 calor. graus aí tá ótimo para tirar esse componente o mais rápido que puder. Porque tem muito terra embaixo. Ok. Retirado o componente. É Limpando feita a limpeza, né? feito agora dois reajustes. Uma é na placa-mãe, para que a solda fique homogênea. E a outra é retirar o excesso Isso. de Isso solda mesmo. do chip. Perfeito. Vira-se o Perfeito. chip de cabeça para baixo. Passa-se pasta. E levemente com o ferro de solda nós vamos fazer a limpeza dos terminais. Perfeito, pessoal. Isso mesmo. Sempre tendo cuidado para não entortar os terminais. Por isso eu torno a repetir. Peguem placas sucatas, quebradas e treine, treine, treine bastante. Ó, vou passar a pasta agora. E com a ponta do ferro de solda, nós vamos passar levemente, tendo cuidado para não entortar os terminais. O excesso de solda vai grudar na ponta do ferro e nós fazemos a limpeza na esponja. É, pessoal, um vídeo bem
Quando a solda vem na ponta, Bem prestativo, você né? faz a limpeza na esponja e volta a retrabalhar com o ferro totalmente limpo. Porque se não limpar, você vai somente espalhar solda e não vai ser Isso feito mesmo. a limpeza. Realmente um vídeo excepcional, pessoal. Muito bom esse vídeo, muito bom. Ok. Sempre puxando de dentro para fora. Lembrando que ao colocar novamente na placa-mãe, ele solda de qualquer lado. Mas você tem que observar a pinagem. Pino 1 com pino 1. Vem marcado na placa-mãe e marcado no chip. Sempre vem um lado diferenciado. Foi ligada a estação, foi dado um tempo de uns 10 segundos para a temperatura chegar próximo dos 400 graus. Passa-se a ponta da estação somente nos terminais. E você vai observar que a solda de sólida ela vai passar para ser líquida. Nessa hora você pressiona levemente, friccionando para baixo com a pinça. Passa-se um pouco mais de pasta. Ficaram alguns curtos na placa, no chip. Então, muitas vezes, se você não sente segurança que foi soldada, você refaz o trabalho com o ferro de solda, para ter certeza que todos os terminais foram soldados. Nunca confie somente na estação. Por quê? Porque o componente ele foi retirado da placa-mãe. E é possível que um dos terminais fique maior do que o outro, impedindo que os outros terminais toquem na placa-mãe. Pior que é verdade mesmo, E viu? quando você faz a Pior que é soldagem verdade novamente mesmo. com a estação, ela não, alguns terminais não fiquem soldados. Então nós geralmente nós refazemos a soldagem com o ferro de solda. Após isso é feita a limpeza. Pronto, a placa ficou original. Sempre conferimos se os terminais foram soldados. Essa aí é uma agulha de seringa. Essa é uma técnica que nós usamos para ter certeza que o pino realmente está soldado. Que se não tiver soldado, o terminal se afasta e com a própria agulha você volta ao lugar e faz a soldagem com o ferro de solda. Agora vamos retirar o chip I/O.
Parece difícil, mas não é, só é treinamento, porque a técnica vai ser dada agora. É a mesma técnica para os chips que nós vimos anterior. Passa-se a pasta de soldagem. Estudem o vídeo aí, pessoal. Olhem bem como E a retira esse estação chip I/O. ligada em 400 graus aproximadamente. Você vai passar nos terminais até amolecer. Agora nós usaremos o outro tipo de pinça. Essa pinça se encontra no Mercado Livre. Custa aproximadamente uns R$ 20. Porque a pinça, nos componentes maiores, você pode, ao invés de pegar o componente, você empurrar o componente, e já que é solda ao redor, todos os componentes estão com a solda líquida, pode danificar a placa-mãe, afastando todos os componentes. Então, nós usamos esse tipo de pinça. Sempre conferindo, pressiona e ele vai sugar o componente, fazendo com que ele adere à pinça. Ok? Retirar do componente. Ó, quando pressionar ele larga e solta. Ficar o excesso de solda tanto na placa quanto no chip. Passa-se de novo a pasta. Passando o ferro de solda em cima com a pasta, ele vai ficar homogêneo. Você vai observar. Observe a posição da ponta do ferro na placa. Todo o excesso de solda fica na ponta. E só essa solda que ficou na placa é o suficiente para soldar o chip novamente. Agora nós vamos fazer a limpeza no chip, passando bem Observar, né? levemente em cima. É possível encontrar esses componentes na internet. Se você não tiver, é necessário tirar de outra placa para fazer a troca. Coloca-se na placa-mãe novamente.
centralizando o chip, olhando os 4 lados. Centralizado o chip, perfeito. É um dos chips mais bem complicado para soldar, pessoal. Realmente ele é bem chato, Agora viu? feito a Mas soldagem com a estação. não é nada difícil, né? Com a estação, ela solda a maioria dos terminais. Depois que a solda é totalmente amolecida, é friccionado o chip levemente para baixo. Espera-se alguns segundos para que a solda endureça. Pronto. Nunca confie na estação de ar quente nessa hora. É que é verdade mesmo, viu? Na hora da Nunca confie retirada mesmo. é excelente, mas na hora da soldagem Nunca nunca confie confie mesmo, isso é verdade. em componentes grandes. Sempre faça a ressoldagem. Porque o Realmente, componente foi retirado uma vez e pode ter algum terminal torto, empinado, impedindo que outros terminais sejam soldados. Passa-se a pasta e nessa posição de frente para o componente, para o terminal, você faça a soldagem. Toque no terminal e puxe, toque e puxe. Do jeito que você está vendo aí. Se a solda ficar em curto, você limpa a ponta na esponja, toca de novo, passa um pouco de pasta para retirar o curto. Lembrando-se que o excesso de solda ele vem na ponta. Se não conseguir várias vezes, tem que passar várias vezes na esponja e retornar, passar pasta até o curto sair. Sempre manuseando a placa e verificando qual é a melhor posição de soldar. Terminal por terminal. Tente fazer isso com vários tipos de ponta de prova. realmente é um vídeo. Porque a melhor para mim não pode ser a melhor para você. Vice-versa. Então, só trocando as pontas do ferro de solda, você pode verificar qual é a melhor ponta para você. Faz a limpeza da placa, pronto. Agora nós vamos retirar a BIOS e desoldar o soquete da BIOS, porque conforme nós vimos na BIOS, a BIOS ela pode vir soldada, e para ser feita a clonagem da BIOS é necessário desoldar a BIOS e tirar o soquete e soldar o soquete para depois colocar a BIOS, para podermos fazer a clonagem. Com a estação de ar quente
você vai retirar o soquete, lembrando que a parte do fundo ela vai se dissolver. Em algumas, na maioria dos casos ela se dissolve. Outros não, são mais rígidos. Mas nós vamos trabalhar com a maioria. Retirado a BIOS, retirado o soquete. Agora vamos colocar o soquete. Muito bom, pessoal. Nós estamos simulando, tirando o soquete de uma placa e colocando em outra. Soldagem da placa-mãe. Muito bom. Muito bom, pessoal. Feita a limpeza dos contatos na placa-mãe para ficar homogêneo, usando a pasta. Agora é retirado o excesso. Pronto. Ela ficou sem a parte inferior, a parte da base. Apluma-se, veja sempre se está bem posicionado. E com a estação nós vamos fazer a soldagem. Quando a solda virar líquida, o componente vai sentar e unir. Nessa hora você vai observar. Deixe ele fazer a soldagem naturalmente. Observe todos os pinos no lugar. Agora um detalhe, nós vamos colocar a BIOS novamente. E ao colocar a BIOS novamente, nós não vamos empurrar até o final. Nós vamos colocar até o limite do contato, porque ela não tem a base para apoiar. Ok? Fica bem chato para colocar, né? Depois da solda. Realmente fica chato mesmo, pessoal. Soldou não é mais a mesma coisa, né? Mas é só um curso de aprendizagem para você Perfeito. poder retirar o componente. Já é soldado na placa. Agora isso. nós vamos tirar a BIOS. Retira-se a etiqueta em cima da BIOS, porque ao usar a estação ele vai queimar o papel ou a etiqueta. Passa-se a pasta. Com a estação já aquecida, nós vamos utilizar outra pinça. Você pode também retirar com a pinça padrão, com essa daí. Também você pode utilizar outra. Nós estamos simulando tirar a BIOS para fazer a clonagem da mesma. Porque a clonagem é feita com a placa ligada. E não dá para fazer esse retrabalho com a placa ligada.
Então nós tiramos a BIOS, colocamos o socket para fazermos a clonagem da BIOS. Ok. Coloque-se o componente novamente, observando a polaridade. Tô aqui estudando o curso de placa-mãe, né, pessoal? Esse vídeo serve tanto pra mim como pra vocês aí que estão estudando. Um vídeo muito bom. Já estamos aí no final do vídeo praticamente, né? Mas muito bom aprender. Para retirar esse componente, sempre usa-se a estação de ar quente. Para colocar, pode ser a estação ou ferro de solda. Ok. Soldagem perfeita. Por esses terminais ser um pouco mais grosso que os outros, é possível somente a olho nu observar se está bem soldado, utilizando uma lupa. Pronto. Ok. Agora nós vamos fazer a retirada do Os terminal, componentes bem mais chato para tirar, viu, pessoal? Nossa, do teclado e do chatinho, mouse. viu? Muito chato. Vendo que é impossível você conseguir tirar somente com ferro de solda e Pior que é sugador, verdade mesmo. por ele ser muito justo. Ou você usa o cadinho. O cadinho é uma bacia com solda líquida que você coloca em cima e faz a retirada puxando quando a solda estiver amolecida. Ou você usa essa técnica. Essa técnica aí, ele é usado não só para esse componente, como para todos os componentes convencionais. Socket da memória, o conector da onboard do vídeo, serial, o áudio. Nós vamos mostrar esse para servir como padrão para você. Esquenta-se bastante a parte da solda por baixo. E com uma ferramenta, a pinça ou um alicate, você puxa para baixo, sem forçar muito, para não romper as trilhas nem quebrar os terminais. Conforme você for trabalhando, treinando, você vai sentir a necessidade da retirada do componente. Isso é uma técnica desenvolvida por mim. E eu creio que outras eletrônicas também já desenvolveram. Por ser uma parte que tem muito terra, fica um pouco mais difícil. Mas dependendo da temperatura, é rápido. Pronto, feita a retirada. Aproveita nessa hora que a solda e essa região está totalmente quente, nós fazemos a limpeza da solda dos furos metalizados. Ou usamos a estação de ar quente,
ou usamos o ferro de solda. Lembrando que se você começar e a placa já estiver fria, você tem que passar o ar quente para toda a região ficar mais fácil de retirar a solda. Somente com ferro de solda fica muito difícil. Nós vamos agora retirar a rede capacitiva, o componente encarregado do teclado e do mouse, o maior índice de defeito. Teclado e mouse é o rede capacitiva, 4 capacitores. Amolece a solda. Observe o vídeo. Com estação e com É a muito pinça. importante a gente observar esse vídeo. Você retira o componente somente com a pinça. Simulando agora a troca dos componentes. Um a um. Limpa-se os contatos, tirando o excesso de solda. Agora a intensidade do vento tem que estar baixíssima, que é muito leve os componentes e pode empurrar para fora da placa. A rede capacitiva não tem polaridade. Somente colocar em cima, a soldagem é quase que instantânea. Trazendo aí para vocês soldagem da placa-mãe. Praticamente estamos aí quase 1 hora de soldagem. 1 hora já, hein, pessoal, de soldagem de placa-mãe. Ou você pode utilizar também o ferro de solda, mas com a estação é mais preciso. Ok. Foi efetuada a troca dos componentes do teclado e do mouse. Limpa-se os contatos. Quando a solda estiver amolecida, dá uma leve batida na bancada, o componente aguenta o impacto e a solda cai. Conecta-se novamente na placa, segurando, virando a placa e segurando com o dedo. Solda-se somente o terminal. Nesse caso aí, ela conseguiu se segurar naturalmente. Mas se não conseguir, solda-se só um terminal e é o suficiente para segurar a peça e faz o resto da soldagem. Sempre colocando o ferro de solda, introduzindo pouca solda no terminal. Coloca a ponta e coloca a solda.
Ok. Sempre observando se não há curto e se todos os terminais estão soldados. Observem aí a soldagem da placa-mãe. Realmente a soldagem ela é perfeita, pessoal. De todos os Feita a componentes que limpeza da foram placa. soldados, Perfeito. Vamos tirar agora o conector da bateria. Vira-se a placa, solda assim um lado, coloca a solda no outro. Com a mão do outro lado da placa, segura o componente. E ao soldar, ele vem naturalmente na mão. você não queima não. Soldou não queima, pessoal, tranquilo. Você pode usar isso para capacitor, bateria e alguns componentes convencionais que você pode segurar com a mão do outro lado. Vou fazer a retirada agora, vamos soldar, observar o positivo e o negativo. Com o dedo também, ao inverso, segura-se e vira-se a placa. Solda-se somente um lado. Pronto. E o outro já está seguro. Faça o outro processo de soldagem. Ok. Estamos aqui analisando esse vídeo, retirando o componente da bateria e soldando novamente, né? Perfeito. Ok. Nós vamos retirar agora o conector SATA. Ele, por ser muito frágil, ele quebra muito na hora da conexão. Com o alicate, segura de um lado e com esse outro tipo de estação de ar quente. Essa chega a 500 graus. Mas você pode usar outra também, sem nenhum problema. A placa com 30% fora da bancada para facilitar o manuseio da retirada do componente. Tá aí. Aproveitando que ainda está quente a toda a área, nós vamos fazer a retirada da solda dos furos metalizados. Estamos aqui analisando o vídeo desse curso de placa-mãe. Feita a limpeza, simulando, evidentemente, a reposição de um novo componente, E outra retirada coisa, de outra placa.
Essa soldagem aí, ó, que nós está assistindo esse vídeo, serve tanto para placas novas agora, tá? Como placas antigas, que está sendo feito o vídeo. Não é só para placa antiga, não. São aprendizado para quem quer aprender a fazer solda na placa-mãe. Então, o vídeo tá aí, ó. Mesmo processo. Segura-se com o dedo, virando a placa, para o soquete não cair. Solda-se somente um terminal. E é possível fazer o resto da solda, soldando um a um terminal. Ok, feito isso, a limpeza da placa, uma soldagem perfeita. Agora, como brinde, nós vamos te ensinar a tirar e colocar uma BGA pequena. Essa é uma BGA da rede. Pequena? Essa BGA aí é quase do tamanho da BGA Ponte Sul. Pensei que era um chip de áudio ou um chip de rede, né? Toda a área tem que estar totalmente. Mas é bom a gente aprender, pessoal. Não tem nada difícil, não. Esse processo de movimento na estação. Curso de placa-mãe, olha aí, ó. Macete aí. Você observe que está todo em curto, tanto o chip quanto a placa. Por ser muitos terminais. Nós vamos fazer agora a limpeza da placa. É complicado. Passa-se a pasta e com solda você vai aplicar solda e você vai retirar o excesso de solda e colocar o restante das soldas homogêneas. Complicado, pessoal. Situação difícil. Sempre nesse movimento, da esquerda para a direita ou de frente para baixo, esfregando para que aonde não tem a solda seja colocado solda, e onde tem muito, deixe com pouca, deixando ele pronto para fazer uma nova soldadura. Observe bem. Ok. Feito ali. Nós vamos limpar agora a BGA. Passa-se pasta. E o mesmo processo foi feito na placa-mãe, nós vamos fazer também na BGA. Coloca-se solda, puxando a solda e o excesso limpando lá na esponja. Preste atenção, pessoal, preste atenção. Um vídeo sempre deixando a esponja úmida. Nós vamos fazer agora a soldagem observando a pinagem, pino 1 com pino 1. Coloca-se pasta. Realmente o vídeo é muito bom, pessoal, para quem quer realmente aprender. Não foi colocado nenhum produto a não ser pasta. Trabalhar com solda, né? Esquenta-se a área para facilitar a soldagem, a área de baixo, a área da placa-mãe. Faz um pré-aquecimento. Feito esse pré-aquecimento, você pode colocar. Com essa pasta, você vai observar que o componente ele vai flutuar em cima da placa. Você levemente ele vai ficar totalmente sensível.
ele vai flutuar. E você vai fazer o manuseio para colocar o componente exatamente em cima. Lembrando que na placa-mãe tem uma serigrafia que vai facilitar você colocar ele exatamente em cima. Ok. Bem posicionado nessa hora. Observando que o chip está dançando em cima da placa. Pronto. Seguramos levemente, friccionando para baixo, para todos os contatos serem soldados. Porque tanto os terminais de baixo da placa-mãe quanto do chip estão amolecidos. E nessa hora é importante segurar. Ok. Pessoal, o vídeo vai Espero ficando que por você aqui. tenha aprendido Inscreva no canal. todas as técnicas de soldagem. E essas Tá aí. técnicas são Curso de técnicas placa-mãe, que realmente soldagem de nós usamos placa-mãe. na bancada. Realmente, Realmente todas as o vídeo assistências técnicas é excepcional, hein? utilizam essa Parabéns. técnica. Fácil, simples. Espero que você treine bastante. Treine em sucatas, em placas, para que você Valeu, não venha pessoal. danificar a placa do E cliente. até o do seu próximo futuro vídeo. cliente. Ok? Espero que você realmente tenha aprendido. E essa realmente é a técnica que nós passamos para todos os alunos no curso ao vivo. Obrigado.